Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na quinta lição, no quinto tema, onde estamos estudando durante essa série o grande conflito, pessoal. Hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver aqui, fé contra todas as dificuldades. Nós vamos continuar estudando como nós podemos fortalecer a nossa fé, nossos valores, os nossos princípios, e quando eles forem colocados à prova, para que nós possamos escolher sempre o melhor caminho, o caminho de Cristo Jesus. Então vamos ter muitas lições aí para nós fortalecermos, continuar fortalecendo a nossa fé, porque esse estudo desse trimestre, olha, está sendo aí um super alimento espiritual semanal para nós e diário. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a participação aqui do quarteto completo. Temos o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, o André e também eu, que sou o Lúcio. Volto lá com as perguntas para consideração na sexta-feira, beleza? E também teremos a sua participação nos comentários. Os comentários hoje estão muito legais. Eu fiz uma pesquisa sobre a reforma nas igrejas e o pessoal então respondeu essa pesquisa e também aproveitou e colocou lá a cidade, da onde eles estão falando, da onde eles nos acompanham. Inclusive, temos mais um inscrito lá de Madrid, que deixou o recadinho dele, lá, amigo da Marinalva Ferreira. Então, que você fique aí conferindo os comentários. Mas antes, queria também deixar reforçando aqui que você se inscreva no canal, deixe seu joinha para ajudar a promover o conteúdo dentro da plataforma e, claro, acione o sininho para você receber os alertas todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo aqui, beleza? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, esse é o momento de nós então conferirmos aqui a sua participação, Aqui nós nos tornamos não um quarteto, mas um grupo, um quinteto enorme aqui, composto de vários irmãos que contribuem aí para o andamento e o crescimento também da palavra de Deus, desse ministério. Há muitos aí que estudam e que estão sedentos de conhecer mais sobre o grande conflito, beleza? Temos aqui no pódio os 3 primeiros a comentar. Vou colocar os 4 primeiros a comentar, porque temos a Regiane Alves aqui, temos a Beth Souza e a Sandra Bittar, visitando o pódio, e também o Genésio Mioto aqui, que ficou quase no pódio também. Na minha listagem aqui aparece em 4º lugar. Mas vamos lá, pessoal. Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, Regiane. O nosso tempo ele é precioso demais e muitas vezes nós desperdiçamos com coisas fúteis. Essa carta de John Hus me tocou bastante. Resumo da lição, ela diz: precisamos estar preparados para morrer por Cristo, pois temos uma coroa a nos esperar. E enquanto esperamos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não deixemos o mundo invadir as nossas casas com costumes e também com festas que são pagãs. Não sejamos cristãos, ela coloca aqui, sejamos bíblicos. Muito obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês e a obra também do Senhor. Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Regiane Alves deixando aqui um monte de coraçãozinho. Valeu, Regiane. Também temos aqui em segundo lugar a Beth Souza, que em defesa da fé nós possamos ser o suave perfume de Cristo. Feliz sábado. Essa é a minha oração também, que a gente possa ser um perfume suave, para todos aí nesse mundo e que nós não sejamos, algo fedorento, que espante eles. É isso aí, Beth. Gostei do comentário. Sandra Bittar também marcando presença aqui no pódio. Feliz sábado a todos, mas ela volta depois no meio da semana com o comentário dela. E o Genésio Mioto: oi, Lúcio, uma boa lição para vocês aí no estudo das entrelinhas. No estúdio da Entrelinhas. Eu só entrei aqui para participar aqui do pódio. Bom estudo para todos vocês. Ele não deixou aqui o resumo da quinta lição, mas Genésio Mioto, é isso aí, obrigado. Marcando presença, como sempre, parceiro. Muito obrigado mesmo pelo seu compromisso, seu carinho aqui com o Entre Linhas. Valdenice Mártires Cerqueira: olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos em movimento, estudando a palavra de Deus através da lição e da escola sabatina com os pastores virtuais que possuem sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Hashtag da Valdenice: coração, 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 coração. É isso aí, pessoal. A Josefa Ascenso diz assim: passando para desejar bênçãos para o quarteto hoje completo, por mais um estudo da nossa lição da escola sabatina. E a Josefa diz assim: parabéns sempre pelo pódio de hoje, ao pessoal que está lá no pódio. Abençoada semana para nós todos, os entrelinhenses. Abraço da Josefa. E ela complementa ainda: a nossa igreja, respondendo a minha pesquisa lá, a nossa igreja aqui da CID Dutra, acho que é da cidade Dutra, Interlagos, São Paulo, também foi reformada. Ainda estamos aguardando o ar-condicionado. Josefa, a nossa aqui também foi reformada, Nós terminamos em agosto do ano passado, estamos aguardando o ar-condicionado, que
tá difícil também, né, juntar os recursos, que é caro esses aparelhos grandes, né, pessoal? Mas estamos resolvendo aí, se Deus quiser vai resolver. Maria Rig, que sejamos um canal de bênçãos para a transmissão da Palavra de Deus, aqui mais uma vez com vocês. Isso aí, Maria Rig, que nós sejamos realmente esse canal de bênçãos. A Nilza Amaral diz assim: a minha igreja está esperando a liberação da prefeitura há alguns anos e eu não sei, estamos tristes e ansiosos por uma igreja bonita. A nossa aqui também demorou alguns meses para liberar também, porque tínhamos problema de número de vagas no estacionamento. Ainda bem que nós temos o colégio aqui do lado, então deu para juntar aqui e abrir vagas no colégio para poder cumprir com a legislação municipal de estacionamento. Mas conseguimos liberar, graças a Deus. Espero que a Nilza Amaral consiga aí, tenha a igrejinha com a reforma liberada, né? Malu Escapim diz assim: Deus abençoe neste novo trimestre com sabedoria e graça sempre. Malu, obrigado. Malu sempre marcando presença também quando pode, né, Malu? A Luísa Patrícia, feliz sábado com a graça de Deus. Aqui é a nossa IASD Elizabeth II em Fortaleza. Foi reformada há pouco tempo, ficou linda e mais aconchegante. É um prazer estar aqui na casa de Deus. Então, IASD Elizabeth II, deve ser um conjunto, né, habitacional, bairro Elizabeth II, lá em Fortaleza, que é a cidadezinha lá da Luísa Patrícia que nos acompanha. Então, um abraço para os irmãos aí de Fortaleza. A Natalice Santos Araújo diz assim: que as bênçãos de Deus se estendam sobre a vida de cada um de vocês. Feliz semana. Valeu, Natalice. Temos também a participação da minha querida sogrinha, mãe da minha esposa Flávia, a dona Esmeralda Viana. Mais uma vez, mais uma lição da Escola Sabatina. Muito obrigado com essa dedicação maravilhosa. Boa semana para vocês. Obrigado, sogrinha. Se Deus quiser, Dia das Mães, estaremos aí em Maringá. Cleolírios deixa assim, Cleolírios Pereira. Feliz semana, amados. Linda história do bispo Policarpo. Eu gostei muito também da lição passada, hein? Peço sempre a Deus para ser fiel até a morte, para receber das suas mãos a coroa da vida. É isso aí. Cleolírios, também oro isso. E ela diz assim: a minha igreja, respondendo a pergunta, ela é linda, a igreja aqui de Asde, a igreja de Asde no bairro do Farol. Ela não deixou a cidade, eu não lembro, né? Cleolírios já falou alguma vez a cidade, eu não lembro. Foi reformada já há uns 5 anos. Deus nos conceda uma semana de ricas bênçãos. Então, um abraço aí para a igreja do bairro do Farol. E Joivaldo Santos, graças a Deus pelo canal, uma feliz semana para todos. E quanto à reforma da igreja, colocar o ar-condicionado. Só falta o elevador para os idosos e deficientes. É isso aí, o pessoal está cuidando, né, de ter uma casa aconchegante. Um templo, né, aconchegante, porque casa de Deus a gente sabe, né? Casa de Deus é no céu. Mas o lugar de adoração, quando 2 ou mais estiverem reunidos, lá estará a presença do Senhor, né? Amaral, opa, é isso aqui, deixa eu ver, não. Bom, irmãos, Deus abençoe vocês, maravilhosa lição, né? Acho que Isabel, Ana Isabel. Isso, Ana Isabel Pinto diz assim: bom dia, irmãos, Deus abençoe vocês, uma maravilhosa lição. Obrigado, Ana, acho que é a primeira vez que a Ana comenta. Obrigado, Ana. Edilza Nascimento, Edilza, vídeo compartilhado, boa semana a todos, obrigado, irmã também, firme e forte, lições fortes da Bíblia, também marcando presença. Olá, meus queridos irmãos. E temos aqui o comentário da Adriana Kuhn, ela diz assim: olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos André, sempre um privilégio e enriquecedor estudar a lição com vocês. Lúcio, aqui na minha igreja de Ijuí, no Rio Grande do Sul e do Glória, é simples, mas estamos em andamento para construir uma nova igreja, logo vamos iniciar, mas muito espiritual, e também os irmãos são queridos, somos uma família em Cristo, todos têm a lição, todos estudam, né, a lição, e também estão estudando com o quiz, que está sendo uma bênção, diz aqui a Adriana Kuhn, e ela deseja uma abençoada semana, e que Deus continue abençoando e protegendo sempre esse quarteto amado. Abraço carinhoso, e ela deixa aqui, né, Adriana Kuhn, hashtag, fui até a oração final lá com o Lúcio, gostei, vai lá gravar o comentário do João Cavaco, é isso aí. Que legal, a Adriana Kuhn deixando sempre o alôzinho dela. A Marinalva Ferreira, olha só, Marinalva Ferreira, eu me apresentando aqui na terça-feira para dar o meu cumprimento e desejar muitas bênçãos para todos vocês nesse canal. Grande abraço aqui de Astúrias, Espanha. E tem aí um amigo assim, irmão, né?
na fé, cristão, que acredita em Cristo e quer viver no céu também, da Marinalva Ferreira, daqui a pouco vai aparecer ele aqui. Hilda Pinheiro mandando assim, feliz semana, linda família entrelinhaniana, e ela diz assim, bom dia, que Deus abençoe e dê muita sabedoria para esse quarteto, e não deixe o orgulho de tanta sabedoria subir, né? Subir a cabeça, né? Pois são instrumentos humildes de Deus nesta geração. Agradeço por ter acesso a essa maravilhosa lição. Peço oração também pelo Ian, estava pedindo informações do Ian, que está de férias, está em tratamento, teve uma regressãozinha, e a Sandra já deixou uma oraçãozinha lá, e também deixo aqui uma oração para o nosso querido amigo Ian. Então, Hilda, se puder mostrar esse vídeo, Ian, um beijo aqui do irmão Lúcio, um abraço, que Deus te fortaleça e que você se acerte aí com Deus e seja feliz, conforme Deus lhe concede. E temos aqui o comentário então da Sandra Bittar, que diz assim, oi, meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem, graças a Deus, Por aqui ela diz que está caminhando devagar, mas sempre, e melhorando. Gostaria de destacar a supremacia de Jesus sempre, quando colocamos em exercício alguns aspectos relacionados aos valdenses, onde eles utilizavam a Bíblia como o norte para as suas vidas. Teremos Cristo como nosso norte. A Bíblia, e somente ela, traz a verdade. Mesmo o mais virtuoso estudioso da Bíblia corre o risco de integrar os seus preconceitos, vivências e história em suas interpretações. Os valdenses nos oferecem experiências que valorizam a verdade. Gostei muito de resgatar, precisando de óculos aqui, pessoal. Gostei muito de resgatar a história das tribos que deram origem à Europa, bem como de estudar sobre Policarpo, muito interessante. Quanto à pesquisa do Lúcio, a igreja que frequentamos aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi reformada e, sempre que necessário, a modernização de equipamentos, elétrica, ar-condicionado. Acredito que todos são bem recebidos, não só pelos membros, como também por uma estrutura edificada. É isso aí, Sandra. Hashtag fui até o fim, agradecida por mais um estudo. Deus abençoe sempre. Grande abraço da Sandra Bittar, lá do Botafogo, Rio de Janeiro. Um abraço aí para os irmãos do Rio de Janeiro. Helena Saraiva, meninos abençoados e amados, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Ela deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Fui até o final, até a lição 5. Já estamos na lição 5, Helena. Feliz semana a todos. Amém, 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 amém. E deixa o coraçãozinho. A Hilda Pinheiro, assim, meio da semana, que seja pleno das bênçãos de Deus. Deixa aí no meio da semana, voltou a estudar a lição, voltou a deixar um comentário. Isso aí, Hilda. E temos aqui mais dois comentários. Uma da Vera Simões, que diz assim, obrigado, irmãos, pelo estudo da Palavra de Deus. Como aprendemos, Deus abençoe grandemente vocês quatro. Obrigado, Vera, que Deus abençoe também você e a sua família e os seus queridos. E o último comentário que nós temos aqui, que só lembra aqui, é o Ricardo Mesquita, diz assim, eu sou membro da Igreja Batista, eu moro em Madrid, aqui em Espanha, perto aí da Marinalva, e sendo dispensacionalista, creio no arrebatamento que virá antes da segunda vinda, conforme esclarece Paulo na segunda carta de Tessalonicenses. Legal, muito obrigado, Ricardo, por você ter deixado aqui o seu alô. Você não sabe como isso é importante, para promover o canal. E também é importante saber que temos aqui um irmão batista que gosta de estudar a Bíblia, gosta de aprender sobre o grande conflito. Que Deus continue aí aumentando cada vez mais a sua fé e sobre os diversos temas que nós temos aqui no canal. Fique à vontade para aproveitar o playlist e sempre que quiser. O canal está aberto, o comentário está aberto aqui para a gente sempre colocar aqui as experiências, a vivência e o testemunho de cada um, beleza? Obrigado mesmo, Ricardo. Então encerro aqui com o comentário do Ricardo Mesquita. Valeu, pessoal, a todos que comentaram um pouquinho. É uma pena que alguns não conseguem comentar ou comentam e eu não consigo ler, mas eu gosto muito dessa parte do vídeo aqui. Vamos ao que interessa então, pessoal, vamos ao estudo, vamos aprender aí sobre essa fé contra todas as dificuldades, beleza? Então, como de costume, pessoal, antes de nós iniciarmos essa reflexão, essa meditação na Palavra de Deus, vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração. Então, assim como estamos, falemos com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, é um privilégio, Senhor, neste momento, curvar nossa fronte, nos colocarmos diante do Teu trono de graça. Primeiro para agradecer essa oportunidade, das
condições que temos de estar aqui, ó Pai. Tu sabes as dificuldades de cada um, mas estamos aqui, firmes e fortes, com voz, com fôlego de vida, com a força de te louvar e aprender cada vez mais de ti e compartilhar com os nossos irmãos, Senhor. Continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, a mim. Continue usando também a cada um, ó Pai, que aprende dessa palavra, que possa ser um multiplicador, aonde quer que ele esteja espalhado nesse mundão, como a gente viu nos comentários. Muito obrigado por esse privilégio de conhecer a Ti e de ter a esperança em estar contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Então vamos lá, pessoal. Fé contra as dificuldades. Lição número 5. Fé contra todas as dificuldades. Bom, gente, quem já está aqui no canal há muito tempo sabe muito bem qual palavra que eu vou escolher para a gente abordar o título da lição da semana. A palavra é emuná, que é a palavra que é geralmente traduzida por fé, amplamente utilizada no Velho Testamento. E esta palavra, ela pode significar, pode carregar algumas conotações que envolvem palavras que não são considerados sinônimos na língua portuguesa. Nós precisamos entender, gente, que a forma como nós raciocinamos, a forma como nós pensamos, ela tem muito a ver com as estruturas da linguagem. Então, um determinado grupo, uma determinada sociedade, uma determinada civilização que compartilha um determinado tipo de linguagem também compartilha uma determinada forma de raciocinar e de pensar. E quando nós vamos buscar um texto, como é o Velho Testamento, que foi escrito há milênios atrás, é muito difícil a gente reproduzir, a gente saber exatamente como era essa forma com a qual eles pensavam. Sabe qual é a finalidade daquilo que se escreve, e muitos erros de interpretação são em função disso, em função de anacronismos, em função dessa nossa dificuldade humana de imaginar que seres humanos possam ter uma forma de pensamento, de raciocínio diferente da nossa. Isso, nas línguas contemporâneas, esse tipo de coisa já acontece. Em um mundo em processo de globalização, essas coisas tendem a diminuir muito. Mas vocês podem ver, gente, que principalmente quem tem contato com pessoas de mais idade, você vê que eles pensam diferente, de uma geração para outra. E essas gerações, elas estão ficando cada vez mais curtas. E é possível você identificar diferenças cada vez um intervalo menor de tempo. Agora vocês imaginem milênios. Então eu vou trabalhar essa palavra aqui, essa expressão fé aqui, para vocês perceberem que quando eles estão falando ali de emuná no Velho Testamento, é muito mais. Vamos uma por uma, para a gente tentar entender. Então, emuná, geralmente é a palavra preferida para traduzir pela fé, porque o justo viverá pela fé, está lá em Abacuque, está lá no Bereshit, está lá no Gênesis. Essa expressão, a palavra que está lá é emuná. E emuná significa fé, significa crença, no sentido de convencimento. Nós vamos encontrar vários pontos aqui na lição de sábado, gente, que está trabalhando com fé, só que é emuná, né? E nós utilizamos palavras diferentes. Então, guarde essa primeira aqui, ó, crença. Segunda palavra, firmeza. Emuná é de uma raiz comum e com firmeza. Algo que te mantém ali. Algo que te mantém firme, algo que te mantém em pé. Segunda palavra é constância.
A terceira palavra é fidelidade, lealdade, mais ou menos no mesmo sentido. E agora algumas palavras que são bem diferentes uma da outra, que o emuná também carrega conotação. Segurança, função e cargo. Por isso que eu falo, emuná sempre é fé atuante. Você foi chamado para um cargo no ministério de Cristo. Você foi chamado para uma emuná específica, para uma fé específica. Cada um tem um tipo de fé específica pelo qual ele foi chamado. Cada um tem uma função, um cargo nesse ministério celestial, neste sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Outra palavra é honestidade e a última palavra é verdade. Depois, gente, da palavra fé, nós temos ali a palavra dificuldade. Eu separei duas para vocês. A primeira é dok, hak. Essa expressão significa pressão, carência ou dificuldade. E tsok, que significa opressão, angústia, aflição ou também significa problemas. Então nós podemos dizer aqui, emuná, né, fé contra todos os problemas, contra todas as opressões, angústias, dificuldades, carências, etc. Na lição da semana, gente, o autor vai falar aqui, né, primeiro ele vai apresentar o tema, né? O conteúdo temático da lição, ele é lançado aqui no sábado. Nós vamos falar sobre reformadores e protestantes. E para o primeiro raciocínio aqui, ele vai trazer um autor, Philip Cushman. Esse autor, gente, ele vai destacar da obra desse autor, ele vai destacar o seguinte, que fala de pessoas que levam vidas sem propósito, suas crenças. Lembra que eu falei emuná? Qual foi a primeira palavra que a gente separou em emuná? Emuná significa fé, mas carrega uma conotação de crença. E aqui o autor vai destacar o estudo desse PhD em psicologia, o Philip Cushman. Suas crenças são superficiais, ou seja, sua fé é superficial, sua emuná é superficial. Poucas coisas de real significado são importantes para eles e não tem nada pelo que vale a pena morrer. Por isso, não tem nada pelo que vale a pena viver. Esse autor, se vocês quiserem falar, ele é um autor muito interessante. Ele tem PhD em psicologia, mas ele teve uma história acadêmica interessante. Ele começou vários cursos, inclusive um curso sobre o rabinato, uma escola rabínica, e não terminou. Depois um sobre cultura americana, também não terminou. Depois fez um mestrado e tudo o que ele trabalhou sempre com muita interdisciplinaridade, sabe? Então ele associava essas questões de psicologia com política, o consultório, com o atendimento no consultório, e ele sempre buscava também essa questão do lado histórico das teorias psicológicas, ou seja, que ele buscava também, explicava para os alunos dele que antes de você criticar alguma coisa, você precisa entender aquela coisa com muita profundidade. Então ele falava o seguinte: vocês entendam muito bem essas teorias da psicanálise, da psicologia social crítica, que é uma escola que ele bebeu muito dessa fonte. Vocês entendam muito bem isso, porque todas as teorias elas são carregadas de utilidades políticas e sociais, ou seja, elas podem ser usadas por um determinado grupo dentro da sociedade, e você precisa entender como isso materialmente, como objetivamente acontece.
O que nós podemos tirar disso, gente, desse ensinamento aqui do Philip Cushman? Gente, as narrativas bíblicas, elas não são uma realidade objetiva em si. Elas são construções intersubjetivas. O que significa isso? Cada pessoa olha o texto bíblico, olha a Bíblia, e é como se vocês construíssem uma Bíblia só para você. Por quê? Você vai interpretar a Bíblia do seu lugarzinho individualizado do mundo. Você vai interpretar a Bíblia com base nas suas experiências pessoais. Isso é natural. Isso é muito natural. Quando nós falamos de um grupo, ou seja, essa primeira parte que eu falei é de subjetividade. Agora, quando nós falamos de um grupo social, é algo intersubjetivo, é dos diálogos, das coisas, das interações, das comunicações. E um grupo social, ele vive num determinado contexto, tem uma determinada base econômica, tem uma determinada evolução histórica, e tudo isso interfere na interpretação daquilo que nós dizemos que é verdade. Texto bíblico. E muitas vezes aquela verdade bíblica, aquela narrativa bíblica, ela se deforma de uma maneira tremenda, principalmente quando se perde a noção do contexto mais amplo do texto. É por isso que nós sempre repetimos aqui no canal. Existe um núcleo duro do Evangelho. Evangelho significa boa nova. Existe o mandamento maior de todos os mandamentos. Shem Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, nosso Deus é único. Ama-se Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se tem alguma narrativa rondando a sua cabeça por sua conta própria, que fere esse núcleo duro, repense. Se você pode estar errado. Se no seu grupo social, se no seu grupo de WhatsApp, que é agora da moda, surge alguma narrativa que fere esse núcleo duro, repense. Esse seu grupo social pode estar errado. Vamos continuar. Mas os homens e as mulheres e as crianças da Reforma Protestante eram diferentes. Eles tinham um propósito duradouro pelo qual valia a pena eles viverem. Aquilo em que acreditavam importava, não estavam dispostos a comprometer a sua integralidade. Vamos lembrar aqui da Emuná de novo, o significado: honestidade, fidelidade, lealdade. Está mais ou menos no mesmo contexto aqui. A fé, a conotação da fé também está relacionada aí. Depois nós seguimos aqui. Nessa semana, os exemplos da Reforma, veremos como os ensinamentos bíblicos transformadores são bases para a verdade significativa da Bíblia. Lembra que Emuná também significa verdade. Também carrega essa conotação. Compreender essas verdades nos prepara para as crises, para a crise do final, no conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados para continuar a batalha dos reformadores. Bom, essa é a lição de sábado, então agora nós vamos aqui, gente, para a lição de domingo. Bom, gente, a lição de domingo, a palavra de Deus somente. A expressão hebraica para a palavra é davar, é a mais comum, dabar. Essa expressão ela pode ser o dito, pode ser um assunto, uma questão, um caso, uma coisa, um objeto ou algo. Aonde é mais comum de se utilizar a palavra dabar, está na Torá, o último livro do Pentateuco da Torá é o livro de Devarim, que seriam as palavras.
E o versículo mais famoso, o Aseret HaDebrot, esse Debrot vem da palavra dabar, que são os 10 ditos, ou as 10 palavras do Eterno, os 10 assuntos, as 10 questões que foram escritas pelo Eterno nos 10 mandamentos, aquilo que a gente costuma chamar de os 10 mandamentos, mas no original não se fala lá de 10 mandamentos, não, é o Aseret HaDebrot, os 10 ditos, as 10 falas, as 10 questões do Eterno, do Altíssimo. Ou seja, tudo a ver com essa questão de a palavra de Deus somente, não é? Aí, gente, a primeira pergunta é: qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Como isso impactou os reformadores e a nós? Nós temos lá o Salmo 119, separei alguns pontos, 119, 103, 104, eu separei alguns pontos aqui. O primeiro ponto que o salmista destaca, ele destaca muito essa questão aqui no 119, principalmente. Ele apresenta o ímpio. Achei muito interessante esse ponto. O ímpio apresentando o bem como se fosse o mal, sabe? Tem uma relação entre paralelos opostos ali, a iniquidade transformando coisas positivas, apresentando coisas negativas como se fossem positivas e assim por diante. Tem um jogo de linguagens ali com relação à palavra do ímpio. Esse jogo tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá também na lição do sábado, sabe? Essa questão de que cada um tem a sua versão. Gente, é possível pegar o Aseret HaDebrot, os 10 ditos do Eterno, e transformá-lo numa ferramenta de ódio. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível a leitura, principalmente a leitura de um texto de mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos, 2.500 anos atrás, e subverter anacronicamente aquelas ideias e não entender aquilo que está sendo dito e selecionar, não, isso daqui eu quero que valha para os dias de hoje, isso aqui eu não quero, e utilizar como um instrumento de ódio, sendo que o Eterno é Ahavá, o Eterno é amor. Nós vemos também uma enaltação muito grande do Altíssimo como sendo misericordioso e o uso da palavra, o salmista aqui, o uso da palavra também na oração. Então não é só bendizer o Altíssimo, mas também orar, pedindo, obviamente, que você não tropece, que você não seja como o ímpio, que subverte o bem e o mal, fala o bem como se fosse mal, fala o mal como se fosse bem. Outro ponto aqui é a questão do louvor, louvar o Altíssimo e pedir aqui a elevação, pedir aqui Ruach HaKodesh te eleve, para que você não subverta essa palavra, para que você realmente entenda essa palavra do Altíssimo. Aqui depois o autor, gente, na ponta da linha, ele vai trazer 1 Pedro 1,23. Ele vai falar, antes de utilizar esse versículo, ele vai dizer que a Bíblia foi a base da fé dos reformadores, a essência dos seus ensinamentos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada, aí abre aspas para Pedro, palavra de Deus, a que vive e é permanente. Você pode perfeitamente entender que o texto bíblico é a palavra de Deus, só que o texto bíblico possui todas as limitações que a linguagem humana possui, todas elas. Por quê? Porque é humana. E não teria outra maneira de conversar com o ser humano. O ser humano é limitado, o ser humano tem essas imperfeições, essas limitações. Então é preciso, obviamente, ele não ia falar com uma linguagem de anjos, com seres humanos, uma linguagem divina com seres humanos. Então ele fala com uma linguagem humana, é o óbvio. Seguindo, amavam cada palavra quando liam suas páginas e acreditavam em suas promessas. A fé
deles era fortalecida. E vamos lá, abre aspas agora para Ellen White no Grande Conflito. O mesmo se dá quando a todas as promessas da palavra de Deus, por meio delas. Ele está falando a nós, individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz, e por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquelas árvores que é para a cura do povo, aquilo que está em Apocalipse 22:2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital a todo ser. Ciência do Bom Viver, página 65. O autor da lição, gente, ele vai seguir falando dos benefícios da leitura da palavra de Deus, do texto bíblico, que faz resplandecer alegria, tristeza, esperança, sobre o desânimo, luz sobre as trevas, dão direção na confusão. E o autor da lição acrescenta que quando meditamos na palavra de Deus pela fé, lembrando que fé é mais do que uma mera convicção, porque se nós utilizamos a expressão fé como mera convicção, isso pode cegar e comprometer a compreensão. Comprometer totalmente a compreensão da palavra de Deus. O inimigo é astuto, gente. Vamos tomar muito cuidado com isso. Confiamos em suas promessas, o poder divino vivifica, energiza o nosso aspecto físico, mental e emocional. Aí, gente, o autor da lição vai destacar que muitos reformadores morreram por causa dela, e vai citar a paixão de Wycliffe. Só que o que acontece, gente? Ele não explica aqui muito bem, e eu acredito que seja John Wycliffe. O que aconteceu? A história do John dele é muito interessante. Eu vou ler na ponta da linha, depois eu vou explicar detalhes, trazer mais contextos aqui, que não estão aqui na lição. O autor da lição vai destacar que a paixão do Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês, sim, do latim para o inglês, a fim de que as pessoas pudessem lê-la e entendê-la, visto que era ilegal. Perfeito. Ele foi julgado, condenado como herege e sentenciado à morte. Ok, só que tem um detalhezinho que está faltando aqui. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo. Com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ao concluir. Com o idoso à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. Aí nós temos lá o Grande Conflito, as últimas palavras. Nós temos lá Ellen White, o Grande Conflito, as últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dispensou as trevas na Idade Média. Aqui pode acontecer de vocês, quando for coordenar essa lição, se tiver alguém meio ali marotinho ali, que gostar de norguntas. O que são norguntas, gente? Norguntas são perguntas que para dar um nó. E daí vocês já fiquem avisados. Se vocês forem pesquisar um pouco da história do John Wycliffe, que realmente traduziu a Bíblia do latim para o inglês e era proibida. O catolicismo proibia isso. Vocês vão encontrar muitos textos dizendo que ele foi condenado à morte depois de morto. O que significa isso? Que ele teria morrido de um AVC e anos depois a Igreja Católica ela teria desenterrado ele, condenado ele à morte por aquilo, desenterrado ele e queimado ele e jogado as suas cinzas fora. Então ele teria sido condenado e torturado, por mais estranho que pareça, após a morte. Vocês podem encontrar isso facilmente na internet, é só digitar o nome dele. Agora, qual é o ponto aqui, gente? Existe essa divergência, vocês estão cientes dela, sabem muito bem como nós trabalhamos com esse tipo de coisa aqui, né? Nós apresentamos para vocês e vocês escolhem, vocês veem qual é a interpretação, porque
um fato histórico, gente. Não é um fato real, ele é uma construção. Se utiliza o método historiográfico com base em documentos que estão à disposição, e se constrói o fato histórico. Se aparecem novos documentos, esse fato histórico muda. Ele é reconstruído de outra maneira diferente. E muitas vezes, quando um historiador lança um olhar sobre um fato histórico, não significa que o outro historiador em um outro lugar não vai. O Alexandre, que é professor de história, poderia falar melhor até do que eu sobre esse assunto. O que eu poderia destacar aqui, não entrem nessa confusão. Se aparecer, se vocês quiserem falar também sobre esse assunto, falem. Citem como você tem, mas vocês podem destacar umas entrelinhas aqui sobre a história dele. Wycliffe, gente, ele era uma pessoa que ele era contra as benesses, os bens materiais da igreja, que a igreja tinha. Ele entendia que a igreja devia retornar àquela pobreza daquilo que costuma se chamar de igreja primitiva, a igreja apostólica. Ele entendia que a igreja devia se abster de questões políticas, devia se preocupar exclusivamente com questões espirituais. Ele defendia que o Estado deveria tomar todas as propriedades da igreja e cuidar do sustento do clero. Esse era o pensamento dele, e ele ganhou muita simpatia ali na Inglaterra em razão dessas suas ideias, e muita antipatia, por parte do clero. Mas era na época da Guerra dos 100 Anos, né? Então ele conseguiu ali na Inglaterra muito apoio político e muito apoio popular. E alguns historiadores dizem que por isso que ele não foi martirizado, que ele morreu de um AVC, logo após ele traduzir a Bíblia do latim para o inglês, o que era proibido. Mas está aí, gente, nós apresentamos as duas possibilidades de interpretação sobre o John Wycliffe, e vocês escolhem. Então agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, obrigado, Ricardo, pela sua participação. Vocês seguem comigo agora na lição de segunda e de terça-feira. Seguimos no estudo da lição de número 5. A lição de segunda-feira tem por título Transmitindo as Palavras de Deus. Ainda vai ter o foco aqui nos reformadores, nas figuras importantes da Reforma Protestante, figuras que deram a sua vida. Na lição de segunda-feira vai falar de pessoas que deram a sua vida no processo de tradução da Bíblia. A Bíblia, vamos lembrar, ela era disponível apenas em textos de grego, em textos de latim, em textos de hebraico. E as pessoas comuns, as pessoas do povo, não tinham acesso à escritura. Porque as poucas pessoas do povo que sabiam ler e escrever, membros da burguesia, comerciantes, essas pessoas sabiam ler e escrever nas suas línguas nacionais, não em latim. A Reforma Protestante, ela foi em essência um movimento das burguesias europeias. Por burguesia aqui eu quero dizer a classe dos comerciantes, dos negociantes da cidade, dos artesãos, que já vinham se desenvolvendo aí desde o século XIV, começo do século XIII, e que na parte final do século XV, começo do século XVI, vão engrossar as fileiras da Reforma Protestante, E era proibido se traduzir a Bíblia para as línguas nacionais, para as línguas pátrias. As pessoas não conseguiam ter acesso ao livro físico, e quando tinham acesso ao texto, eram a fragmentos do texto, traduzidos de uma forma muito precária,
ou o texto em latim, que era rezado na missa, lido na missa pelo padre em latim. A missa era rezada em latim ainda, que era a língua do antigo Império Romano e que não era mais falado pela maioria da população. Mas figuras como, por exemplo, William Tyndale, né, vão ser importantes no processo de tradução da Bíblia. Do trabalho de William vem a base do texto da King James, né? E ele foi condenado por heresia, assim como Wycliffe foi condenado por heresia. William foi executado, né? E pagou com a vida pela ousadia, pelo ato de ter traduzido a Bíblia para um idioma que as pessoas liam, que na época era um proto-inglês, né? Um idioma de um inglês arcaico. O texto, a pergunta da lição de segunda, a pergunta 2, ela fala o seguinte: é proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha, apesar dos desafios que enfrentava. E tem dois textos, um de 2 Coríntios 4, 1 a 6, e outro de 2 Coríntios 2, 14. Nos dois textos a gente percebe o seguinte: Paulo fala que prega com honestidade, que prega com franqueza e que sempre aponta para Cristo, não para si. No texto de 2 Coríntios 2,14 ele fala: Deus nos fez triunfar em Cristo e manifestou por meio de nós a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer, Paulo entende que ele não está convertendo as pessoas para si, que ele está convertendo as pessoas para Cristo, que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E igualmente a gente percebe essa humildade nos reformadores. Os reformadores não apontavam para si, eles apontavam para Cristo. Os reformadores não convertiam as pessoas para si, eles levavam as pessoas até a palavra, até a Bíblia, que eles entendiam e nós entendemos também, é a palavra de Deus. Então o processo de conversão e o processo de pregação apontado pelos reformadores, com o qual eles pagaram a própria vida, é apontar para Cristo, para a palavra de Cristo, para a Bíblia, para a Escritura e sola Escritura, né? apenas a Escritura. A lição de terça-feira, iluminados pelo Espírito, e aí é interessante porque a gente vai ficar nesse caminho, a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo, duas pessoas da Trindade, a palavra de Deus, o Pai, é claro. Então se reúne a Trindade aqui. Se na lição de segunda-feira nós vimos que a mensagem ela fala de Cristo e aponta para Cristo, e não para o tradutor, e não para o discípulo, e não para o apóstolo, e não para o reformador, a lição de terça-feira ela nos orienta, nos ensina aqui um pouco de como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Começa falando da experiência de Martinho Lutero, né? E de como, quando ele entrou em contato com a Bíblia na universidade, Martinho Lutero era um monge alemão, católico, ele vai para a universidade, se não me engano, Wittenberg, e ele tem acesso ao texto da Bíblia na universidade. E o Espírito Santo toca o seu coração, ilumina o seu coração, ilumina o seu estudo da palavra, e ele fica apaixonado pela Bíblia e pela Escritura. E essa paixão de Lutero, ela também vai lhe causar depois um pouco de sofrimento, um pouco não, né? Muito sofrimento, porque ele percebe que aquilo que ele aprendia na igreja era contrário àquilo que ele lia no livro, que era a palavra de Deus. Como consequência, Lutero acaba rompendo com a igreja e sendo uma figura importante do movimento da Reforma Protestante, né? Outra figura importante que vai falar ali é de um reformador escocês chamado John Knox, quando numa conversa com a rainha da Escócia, a rainha Maria, ele fala o seguinte, ela pergunta para ele: como que eu vou saber quem está certo? Se são os padres ou se são vocês, os reformadores? A resposta que ele dá, em outras palavras, é muito simples, né? Crê em Deus, crê em Jesus. E motoqueiro passando na rua. E o Espírito Santo vai te ensinar. Não creia em mim e não creia no Padre. Vá para a palavra e o Espírito Santo vai te instruir na leitura da palavra de Deus. Nós temos ali vários textos de João, né, na pergunta base número 3, e um texto de 2 Pedro. Os textos de João, 1 João 14, 25, fala, né, que o Pai enviará um outro Consolador, que ele enviará o Espírito Santo, que o Espírito Santo os ensinará.
Depois, capítulo 16, versículo 13 a 15, fala: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. E por fim, 2 Pedro 1, 20 a 21, fala que a profecia não foi produzida por vontade de um homem, mas que homens santos, da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito. Acho interessante a seleção desses 3 textos, porque fala de onde vem o Espírito, que o Espírito Santo vem da parte de Deus. Fala da função do Espírito Santo, que é nos guiar no estudo da palavra, nos guiar à verdade. E fala também da inspiração da Bíblia, que foi movida pelo Espírito Santo. A lição destaca a necessidade de nós termos consciência de que a Bíblia não é um livro comum, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e destaca também que o mesmo Espírito Santo que instruiu na escritura da Bíblia, ele está disponível para nós hoje, para nos instruir na leitura da Bíblia. Então, você quer entender a palavra de Deus? Dobre seus joelhos, estude ela de forma sistemática, de forma organizada, de forma total. Porque se a gente começa a estudar apenas um textinho aqui e um textinho ali, a gente procura chifre em cabeça de cavalo, né? Começa a criar doutrinas sem sentido, baseada numa vírgula do texto, porque não entendeu o conjunto do texto. Então, estude a Bíblia de forma sistemática, estude a Bíblia na sua totalidade, mas, sobretudo, estude a Bíblia com humildade e oração, sempre norteado pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo processo de salvação, pelo plano da redenção e orientado pela instrução do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que instruiu os autores, os escritores da Bíblia, e que, portanto, torna a Bíblia a palavra inspirada de Deus, é o Espírito Santo que está disponível ao meu lado, ao seu lado hoje, para nos instruir no estudo da palavra, na interpretação das Escrituras. Um abraço para todos vocês, e eu vou passar a bola agora para o Marcos André, que vai dar sequência ao estudo da lição com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Palavra de Deus e agora dando continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo, com o Alexandre, e a partir da lição de quarta-feira nós vamos juntos. Na quarta-feira nós temos o título Somente Cristo, Somente a Graça. E o autor nos pede para ler alguns textos da Bíblia e pergunta como funciona o plano da salvação. Em Efésios 2, verso 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E ele faz isso para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, diz que todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, necessitam da glória de Deus, porque dela nós somos destituídos pelo pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda em Romanos, no capítulo 5, versos 8 a 10, um texto muito conhecido também, e diz que nós somos justificados em Cristo quando nós ainda éramos seus inimigos, ou seja, quando ainda estávamos em pecado, Deus já havia providenciado o plano da salvação para nos redimir. Então, todos esses textos aqui apontam para a nossa condição, a condição de pecadores e condenados pela justa espada da lei, mas que são salvos pelo sacrifício de Cristo. E o autor diz assim: Deus oferece a salvação como um dom, um presente, né? A palavra dom significa presente. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar os nossos pecados. Então, Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus para que possamos, então, nos livrar da condenação do pecado. A justiça divina exige obediência absoluta. Lá no Salmo 119, verso 4, diz que Deus nos deu a sua lei para que a obedeçamos perfeitamente, ou seja, nós não podemos tropeçar em nenhum ponto sequer da lei. Então, essa justa exigência da lei
é a qual nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos viver segundo esses parâmetros. Então, a vida perfeita de Cristo está no lugar da nossa imperfeição. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós não estamos aceitando somente o sacrifício de Jesus que paga a penalidade do nosso pecado. Nós aceitamos isso e é muito importante, porque o salário do pecado é a morte. Se nós não aceitamos o sacrifício de Jesus, nós temos que morrer, e morrer a morte eterna. No entanto, o que raramente se fala é que nós aceitamos também a vida de justiça de Jesus. Os atos de justiça de Jesus são atribuídos a nós também. A vida e a morte de Jesus são atribuídas a nós. É por isso que ele disse lá, quando foi batizado, né, João Batista se recusou a batizá-lo, ele disse: é necessário que eu cumpra toda a justiça. Por quê? Aqueles que, por exemplo, como o ladrão da cruz, que não tiveram oportunidade de se batizar, eles têm o seu batismo cumprido em Jesus. Então, Jesus atribui o seu batismo a ele, e ele chega no céu como se tivesse sido batizado. No dia do juízo, no dia do julgamento, o batismo de Jesus conta como se fosse o batismo dele. Então, a nossa vida imperfeita, ela é coberta nas nossas brechas, né? As brechas que nós deixamos são cobertas pela vida perfeita de Jesus. Isso é maravilhoso, né? O plano da salvação é perfeito em todos os aspectos. Então, a lei nos condena à morte, porque nós ficamos aquém do que ela exige. Não podemos atender às exigências de Deus. Aí o salário do pecado é a morte, então nós estamos condenados, né? Então, se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos a salvação por nossas obras. Se as nossas obras fossem suficientes para a salvação, nós não necessitaríamos de salvação, porque um justo não precisa de salvação. Alguém que consegue ser justo do dia que nasceu até o dia que morreu, ele não necessita de salvação e nem morreria, né? No caso, porque o salário do pecado é a morte. Então, alguém que não peca não tem necessidade de salvação. O plano da salvação, ele existe porque nós não conseguimos obter a salvação pelos nossos próprios méritos. Aí o texto continua aqui falando sobre Lutero, né? Lutero encontrou essas verdades no Evangelho. Quando ele leu o livro de Romanos, especialmente, ele teve ali um insight a respeito do que significa a salvação. A salvação, ela não depende das nossas obras, ela não é exigida a partir das nossas próprias obras, ela é um ato de Deus em nosso favor. É Deus quem opera a salvação em nós e opera exatamente porque nós somos pecadores. Então, quem não conhece o Evangelho e deseja se salvar, ele vive em sofrimento constante, porque ele nunca consegue atender aos parâmetros da salvação. E era isso que acontecia. As penitências, as cobranças que aconteciam para que as pessoas alcançassem a santidade, porque não tinham uma noção correta do que é a santidade, então fazia com que as pessoas estivessem em sofrimento constante, buscando uma santidade, uma salvação que elas não conseguiam obter pelas suas próprias obras. Então, quando Martinho Lutero entendeu que, na verdade, ele era pecador, continuaria sendo por toda a vida, e é a graça de Cristo que supre as suas necessidades. E aí, então, tirou dos ombros dele um fardo terrível que ele não conseguiria, ninguém consegue carregar, né? Então, quando ele falou a respeito disso, multidões se reuniram para ouvir a sua mensagem sincera e transformadora. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e a vida de pessoas que foram transformadas. Então, ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Então, a ideia do Deus da Idade Média, vamos dizer assim, era a ideia de um Deus carrasco que fica o tempo todo olhando para ver, anotar o menor deslize de qualquer pessoa. A ideia do Deus do Novo Testamento é o Deus que olha para você e diz: o deslize é natural de você, mas eu vou ajudar você a vencer. Eu venço a penalidade do pecado e ajudo você a vencer o peso do pecado que está sobre você. Daqui a pouco, na parte de quinta-feira, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a mensagem bíblica, né, é a mensagem de salvação por meio da graça de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento
que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. O livro O Desejado de Todas as Nações traz esse texto. Então, Jesus na cruz foi como Marcos André, como um pecador, levando os meus pecados, e por isso ele foi condenado na cruz do Calvário. Né? A morte, que era a minha penalidade, foi levada por Cristo. Para quê? Para que hoje eu tivesse a oportunidade de receber a vida, que é um direito de Jesus. Se o salário do pecado é a morte e ele não morreu, ele tem direito à vida e ele transfere esse direito para cada um de nós. É isso que significa o plano da salvação. Como um homem apenas pode morrer por toda a humanidade. Não é um homem apenas. Quem morreu na cruz vale mais do que todo o universo. Se nós pegarmos todas as estrelas, todo o universo, todos os planetas, tudo que existe no universo, e colocarmos de um lado da balança e Jesus do outro lado, a balança pende infinitamente para o lado de Jesus. Então, Jesus pagou um preço excessivamente alto pela minha salvação. Nós cremos nisso e é por isso que agradecemos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Aí o texto termina aqui com aquela pergunta de rodapé: se a salvação é obra de Deus, que papel as boas obras desempenham na vida cristã? Vamos falar um pouquinho sobre isso na parte quinta-feira. Como afirmar a importância das obras sem torná-las fundamento da nossa esperança? Então, como que você fala de boas obras, das boas obras dos santos, dos crentes, né, do passado e também daqueles que vivem ainda hoje, sem fazer com que as obras sejam atribuídas como mérito de salvação? Lembrando daquilo que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nada do que nós fazemos de bom vem de nós mesmos. Nós somos apenas pó. Tudo que acontece de bom, toda boa obra, tudo que nós falamos de verdadeiro, de justo, de bondoso, é Jesus agindo através de nós. Então, sem Ele, nada podemos fazer. E nada é nada mesmo. Então, nós estamos mortos sem Jesus. Né? Então, o morto não pode fazer absolutamente nada. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Obediência, fruto da fé. E aqui o autor também nos pede para ler alguns textos bíblicos, como Romanos, no capítulo 3, versos 27 a 31, também os 6, de 15 a 18, e 8, de 1 e 2. O que esses textos nos dizem? Né? Que nós somos justificados independente das obras da lei e livres do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. É interessante, em Romanos, no capítulo 6, uma espécie de trocadilho que o apóstolo Paulo faz ali. Ele diz que nós não devemos estar em pecado simplesmente pelo fato de que nós fomos justificados gratuitamente. Será que a graça nos dá autorização para pecar? E lembrando sempre que o pecado é a transgressão da lei, né? Será que a graça nos dá autorização para transgredir a lei de Deus? Aí ele diz, não, de modo nenhum. E ele lembra que nós nos tornamos escravos daquele a quem servimos. Então, se nós servimos a obra da carne, o pecado, nós nos tornamos servos do pecado. Se nós servimos a Cristo, nós nos tornamos servos de Cristo, nós nos tornamos escravos. Né? A palavra servo ali é escravo. Ou você é escravo da carne e do pecado, ou você é escravo de Cristo. Então, o escravo de Cristo faz a vontade de Cristo. Ele não vive mais segundo as obras da carne. Quando nós estamos inclinados para as obras da carne, vivemos em pecado, praticando pecados de maneira voluntária, nós nos esquecemos do plano da salvação e vivemos unicamente para o pecado, como escravos ainda do pecado, e, portanto, não somos servos de Cristo. Né? Então, um novo vento soprava. A igreja cristã, nos dias de Lutero, dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar dos seus traços pecaminosos, da sua vida pecaminosa, né? E olhar para Jesus. Então é importante a gente compreender o plano da salvação para não ficar focado no pecado
Enquanto você pensa, eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero pecar, você está pecando, mesmo que seja por inação, por não fazer absolutamente nada, por estar inativo naquilo que Deus espera de nós. A Bíblia também diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, quando nós entendemos o plano da salvação, nós tiramos o foco de nós mesmos, tiramos o foco do nosso próprio pecado e olhamos para Cristo. Nós andamos nos passos de Cristo, e se andamos nos passos de Cristo, não tem como pecar, não tem como se desviar do caminho, e acreditamos que quando caímos, Jesus está ao nosso lado para nos resgatar. É importante lembrar disso, né? Então, a graça era transformadora para aquelas pessoas que ouviram. Inclusive, narra aqui que John Wesley participou de uma reunião em Londres e ficou maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero, a leitura aos Romanos. Obviamente que uma leitura, né? Não, porque Lutero já havia morrido há muito tempo. Então, ali ele entendeu o Evangelho e ele narra da seguinte forma: senti que confiava em Cristo somente para a salvação, e me foi dada a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei e do pecado e da morte. Então Jesus, Ele tirou os pecados, por quê? Porque Ele confiou apenas. Então a graça é isso, é você crer e entregar a Cristo os seus pecados, entregar a Cristo a sua condenação. Então, quando nós entendemos o plano da salvação, nós tiramos o peso do pecado sobre nós e nós podemos então buscar as boas obras de Cristo, buscar os passos de Cristo, contemplar Ele com amor, e nós somos transformados à medida que contemplamos a Cristo, né? E em 1 Pedro, no capítulo 2, e também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, Colossenses, nos chama a frutificar por meio das obras de Cristo. Então, todos os textos falam, nós recebemos de Cristo para que possamos frutificar, recebemos de Cristo para que possamos crescer, recebemos de Cristo para que possamos nos santificar. Todos os textos, eles apontam nessa direção. Então, não é o que nós fazemos, não é aquilo que nós operamos, mas aquilo que Cristo opera através de nós. É por isso que é importante a gente compreender que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Então nós não vamos nos gloriar das nossas obras, né? Por que o canal Entre Linhas existe? Porque mora no nosso coração o desejo de fazer o bem, de falar de Jesus, de pregar? Não, porque Cristo está nos usando como ferramentas. Nós somos apenas ferramentas quebradas, mas que Cristo utiliza usando aí as suas habilidades através de nós, né? Então, os reformadores estudavam a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. E eles ansiavam, através da Bíblia, conhecer a Cristo. E eles foram, então, torturados, presos e mortos por causa dessas verdades, porque eles desejavam apenas conhecer a Jesus. As propriedades deles foram confiscadas, foram queimadas, suas terras devastadas, as suas famílias perseguidas. E então todas essas coisas aconteceram simplesmente porque eles desejavam ter uma Bíblia, ler a Bíblia para conhecer mais a Jesus e alcançar então aí a santidade que vem de Cristo, né? Então, o que eles buscavam em Hebreus capítulo 11, verso 10, falando sobre os heróis da fé do passado, falavam que eles abandonavam as coisas desse mundo para alcançar uma cidade da qual Cristo é o construtor, o arquiteto e o construtor. Então, eles não almejavam as coisas desse mundo, eles estavam com o seu foco apontado para as coisas do alto, para as coisas do céu. Então, quando foram torturados, eles abençoaram aqueles que torturavam os seus algozes, né? E quando eles estavam definhando nas masmorras escuras e úmidas, eles reivindicavam a promessa de um futuro glorioso com Cristo. As promessas bíblicas, elas aquecem o nosso coração no momento da tribulação. Quando nós lemos a palavra de Deus, lemos as promessas de vida eterna, lemos as promessas de salvação, isso deve ficar gravado no nosso coração, não para que a gente utilize hoje, mas para o momento da provação. Se você está passando por uma provação hoje, essas promessas são úteis para você hoje, mas se você
está empregado, se a sua vida está bem, se a tua família, todo mundo está saudável, se a família está frequentando lá a igreja, todo mundo junto como uma família de comercial de Doriana, então não é o momento de você pensar nas promessas como algo para te fortalecer. É o momento de você fixar essas promessas no seu coração, porque as dores virão, a tribulação virá. Quando nós olhamos, né, no noticiário, nas coisas aí, nós ficamos angustiados. Para isso, nós temos as promessas de Deus. Ele está dizendo, esse mundo não é o que eu planejei para vocês. Eu planejei um mundo superior, onde não há dor, não há sofrimento, não há morte, não há choro. Então, quando João olhava, né, o mar era a prisão de João, ele olhava para um futuro onde não havia mar. Então, é isso que nós precisamos ver. Qual é a tribulação que te aflige hoje? Olhe para um futuro onde essa tribulação não acontece mais. Então, embora o corpo estivesse preso, eles eram livres em Cristo, né? Livres na liberdade e na verdade da palavra da esperança do breve retorno de Cristo. Eles morreram e Cristo ainda não voltou, mas para eles o retorno de Cristo estava breve, porque eles estavam adoecendo e morrendo nas masmorras. E a próxima visão que eles terão agora será a visão da vinda gloriosa de Jesus. Quando você olhar para si mesmo, quando você olha para si mesmo, que esperança de salvação você tem? Nenhuma, né? A única esperança que eu tenho quando eu olho para mim mesmo é quando eu olho que Cristo ainda está me usando, eu ainda sou uma ferramenta na mão de Cristo, mesmo falho e pecador, Ele me usa para alcançar outras pessoas, para buscar verdades profundas do Evangelho para compartilhar com outras pessoas, e isso me deixa feliz, porque eu vejo que o Espírito Santo ainda não desistiu de mim. E eu espero que você tenha esse mesmo pensamento, o pensamento de buscar a Cristo todos os dias, para que seja um instrumento na mão dele para ganhar outras pessoas para o seu reino. Eu termino aqui essa minha participação e agora passo a bola para o Lúcio, que vai ficar com aquelas perguntinhas na parte de sexta-feira. Lúcio, agora é contigo e você até a semana que vem, se Deus quiser e se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu aí pela sua participação, por trazer sempre essas reflexões muito profundas. Valeu também ao Alexandre, né, uma mensagem pastoral, histórica. E também valeu ao Ricardo aí, que Deus continue usando vocês três. E que Deus agora use a mim também nessas perguntas para a consideração de sexta-feira. Teremos aqui 4 questões, são questões bastante simples de se responder, de você levar em consideração na sua classe, se tiver algum tempo. A primeira questão é assim: como explicar o equilíbrio entre graça e lei, fé e boas obras? Né? Acho que é a maior dificuldade do mundo cristão de entender isso, né? Sobre a graça, sobre a lei. Já que nós estamos salvos pela graça, você não precisa mais seguir a lei, então você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode fazer tudo mais. Então, assim, é interessante porque, ao mesmo tempo, né, Paulo diz assim, que nós sejamos renovados, que nós não nos conformeis com o atual século, mas que nós sejamos reformados, que a gente seja transformada a nossa mente, né, pela reflexão em Cristo Jesus, ou seja, por estar perto de Cristo Jesus, por estar refletindo sobre Cristo Jesus. Então, se você, ao refletir em Cristo, isso não transforma nada na sua atitude, no seu falar. Então, né, é o que nós vamos ver depois aqui na quarta questão. Parece que essa graça, né, é uma graça que meio barata, né? Adiantando aqui já a questão da quarta assunto da quarta questão. Então, sobre a fé e obra, né, eu acho assim, eu tive até uma fala no último vídeo, né, eu falei assim, muita gente faz a coisa certa pelo motivo errado, e aí eu prefiro que faça isso do que faça a coisa errada pelo motivo certo. Né? Mas o melhor é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Né? Então a questão da obra também é algo que deve ser, né? Você pratica, pelos frutos os conhecereis. Então eu não sei como as pessoas que não entendem, né, esse equilíbrio de fé e obra, de graça e salvação, graça e lei, como que eles lidam com isso? Porque, né, pelos frutos os conhecereis. Então um cristão tem que dar fruto de Cristo. Claro que, assim como acontece, né, na natureza, né, as plantas não é toda vez que dá aquelas frutas bonitas. Às vezes tem ano que nem flora, às vezes, né, a florada é contagiada pela chuva, os insetos, e aí não dá
né, nem dá frutos. Então a nossa vida é assim mesmo, né? Não é que nós vamos dar fruto boa toda hora, né? Porque nós somos pecadores por natureza, isso que a gente precisa entender, né? Porque o corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade. Então tem um processo de transformação muito profundo acontecer na volta de Cristo, né? Mas até que essa transformação não aconteça, até a volta de Cristo, então nós vivemos aqui dentro do equilíbrio da lei e da graça, né? E também da fé e da obra. A gente busca sempre fazer, né, conforme, né, Jesus fazia. E aproveitando, né, que o Alexandre já citou no vídeo anterior, né, o Padre Zezinho, que eu também gosto muito, né, da obra musical e poética do Padre Zezinho, tem a canção, né, amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Então, assim, eu acho que essa é a maior lei, né, que um cristão deve colocar em suas vidas. Às vezes é difícil falar ou pensar ou viver como Jesus viveu, mas se você tem comunhão diária, lendo da palavra de Deus, dando lição, isso vai se tornando mais natural pra gente. A gente vai, não que a gente vai ficando melhor que os outros, mas a gente vai se aproximando de Deus e, consequentemente, pessoal, eu sempre falo com os adolescentes, né? Aqui tem o mal, aqui tem Jesus. Cada vez que você se aproxima de Jesus, olha o que acontece, ó, você vai ficando longe do mal. Então, assim, é uma coisa natural, né? Você vai se distanciando de muitas coisas. Mas, ainda assim, esperemos, né, a grande transformação. 2. O que é legalismo? Legalismo. Porque é fácil nós cairmos no legalismo. Ele é prejudicial à fé cristã? Sim, né? O legalismo é quando você começa a trazer a lei e aplicar a lei como se a lei ela não fosse um espelho para mostrar a sua imagem suja. A lei fosse uma forma para te colocar dentro dela e te esmagar, né? Completamente diferente da analogia que a Bíblia traz, né? Então o legalismo eu penso que nisso, né? Ele tenta trazer a lei para te forçar de uma forma assim, sem entender que a lei te mostra a sua situação. E aí o jeito de você, né, se arrepender e converter disso é olhando para a cruz. Esse é o caminho que a Bíblia fala. E o legalismo não. O legalismo diz assim, ele pede que ele pega a lei, coloca em cima de você e te esmaga com ela para que você, né, se sinta impossível. Não tem como, não tem salvação. O legalismo é isso, né? É aquela história, né? Você cuspiu no chão, pronto, você já perdeu, já foi para o inferno, não tem mais salvação. Esse é o legalista. E é fácil a gente cair nisso porque é fácil, né, nós colocarmos caixinhas quadradinhas e tentar encaixar principalmente os outros, não a nós mesmos, mas os outros, né, e começar a acusar todo mundo, falar, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, olha lá, tem que ir para o inferno mesmo, né, tem que morrer uma desgraça dessa. Então é o coração, né, das pessoas, né, cheio do espírito que não é de Deus, tá? E é prejudicial, sim, a fé cristã. O legalismo porque ele nos destrói. Ele é um ferrugem, sabe? Eu vejo quem é muito legalista, ele não tem prazer no Evangelho. Não tem alegria no Evangelho, sabe? Ele tem assim aquela tristeza, aquele rancor, porque tipo assim, ai, eu não posso pecar, mas parece que ele ama o pecado, então ele fica naquela luta de tentar pôr dentro da caixa, ao invés de simplesmente falar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, me transforma de dentro para fora, Senhor. Eu não consigo fazer essa obra de transformação. Então o legalista não tem muito esse pensamento. Qual é o perigo, terceira questão, qual é o perigo de não entender corretamente o conceito de salvação pela graça? O perigo é de nós nos desanimarmos da fé. Essa é uma consideração que eu coloco aqui, né? O perigo é de você não entende isso, aí você se sente assim, eu não consigo cair dentro da caixinha dos legalistas, então eu vou chutar o pau da barraca, vou enfiar o pé na jaca, né? Não vou viver a vida, né? Ao invés, né, de entender que a salvação é pela graça, a salvação ela é aceita. E depois de aceita, você busca o Senhor e vai, né, vivendo, lembra da revelação progressiva, né, mas a vida do justo é como a aurora, né, vai brilhando, 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 até um dia tornar-se dia perfeito. Então, até um momento tornar-se dia perfeito. Então, a mesma coisa, né, a pessoa que não entende essa questão da salvação pela graça, às vezes ela fica, né, tentando se encaixar numa forma que ela nunca vai encaixar. Nós só vamos nos encaixar nessa forma da perfeição
quando corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando mortal se revestir da imortalidade. Aí eu sei que isso que eu carrego dentro de mim, essa luta, essa dualidade aqui dentro de mim, eu sei que eu vou me livrar dela e aí eu verei meu Jesus, como diz o hino, né, pessoal? E a quarta questão, o que alguns querem dizer quando usam o termo graça barata, né? Eu entendo, né? Tem as duas aplicações, eu prefiro usar essa aplicação assim de graça barata, é aquela graça assim que não teve valor nenhum, é uma graça, não, Deus te deu a graça, a salvação é de graça e nada, você não precisa tomar nenhuma decisão, você não precisa trazer consigo nenhuma reflexão, nenhuma transformação, você não precisa ter nenhum fruto, então assim, é uma graça barata, Jesus salvou a todos e muitos acreditam nisso, eu vejo assim, alguns, os dois extremos, né? Deus nunca está nos extremos, né, povo? Deus sempre está no equilíbrio. E aí muitos pegam e falam, não, eu já estou salvo, né? Eu posso pensar o que eu quero, fazer o que eu quero, eu não estou nem aí, porque Jesus me salvou, nada que eu possa fazer vai me salvar, correto? Olha a frase como está correta. Nada que a gente possa fazer, né, poderá pagar o preço do nosso pecado. É aí que está a diferença. Mas eu posso aceitar aquele que se fez pecado e morreu no meu lugar. E ao aceitar, pessoal, eu tenho que buscar entender nesse Deus que se entrega por mim e isso vai te transformando e essa graça começa a ficar não muito barata, né? Você vê que é uma graça que custou somente, né? Como o Ricardo já trouxe aqui em lições anteriormente, todos os meninos trouxe, né, a encarnação de um Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu no nosso lugar. Então não é barato, né, pessoal? Beleza, pessoal? Então encerramos aqui as perguntas para discussões. Hoje foi bem tranquilo, né? Achei bem as perguntinhas tranquilinhas. Espero ter contribuído para a consideração. E nos vemos então na sexta lição, as duas testemunhas. Outro tema importante aí. Então, o Ricardo aí, que é batista, também acho que o pessoal estuda sobre as duas testemunhas. Outros irmãos quiserem se manifestar, e coloca aí de onde você é, que religião você participa, congrega, como você busca esse caminho ao céu aí que Deus lhe mostrou. É muito bom, é interessante, né, conhecer, saber os nossos irmãos aqui. E nós vamos estudar sobre essas duas testemunhas. Quais são elas? Onde que elas vêm? Beleza, pessoal? Vamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos, em oração. Isso é importante, né? Como está falando na lição. Tudo é oração, sempre estar em oração. Oremos então. Santo Deus, agora oramos, Senhor, gratos porque concluímos aqui mais um estudo que nos ajudou a entender um pouco mais de como nós podemos fortalecer a nossa fé. Obrigado pelos exemplos, ó Pai, obrigado pelos valores, pelos princípios que o Senhor nos mostra e que eles sejam, ó Pai, acimentados aqui no nosso coração para que nós possamos tê-los a todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis que ainda possamos passar em cima desse mundo, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio, mais uma vez lhe agradecemos. Esteja aí com o nosso amigo Ian, que está aí, né, precisando da tua ajuda e tantos outros se recuperando, precisando de se recompor as forças. Pai, seja, né, a nossa força, seja o nosso esteio, Senhor. Muito obrigado por tudo, continue conosco, em nome de Jesus oramos, amém. É isso aí, pessoal, então, até a sexta lição, se Deus quiser. Tchau, tchau.